Um tema cada vez mais atual e, felizmente, mais discutido também: as violências e discriminações no ambiente de trabalho. O TRE tem tratado o assunto com a importância que ele merece e com a preocupação de ensinar a equipe a identificar e evitar esse tipo de situação. Olhares bem atentos às palavras vindas de uma especialista no assunto. O curso Enfrentando o Assédio e Outras Violências Discriminatórias no Ambiente Institucional, da Normativa à Adequação Cotidiana, foi ministrado pela professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mariana de Siqueira, e ofertado pela Escola Judiciária do TRRN. Mariana lembrou que, por muito tempo, casos de violência, assédios e discriminação, especialmente nos locais de trabalho, ficavam escondidos. Havia um tabu e muito medo até mesmo de falar sobre a existência deles. E quando a gente vai entendendo o que são as desigualdades estruturantes e como as relações de poder se estabelecem dentro das instituições, a gente chega muito rapidamente à conclusão de que são práticas, infelizmente, na história recorrentes. E que esse é o momento oportuno de um enfrentamento mais sistemático e efetivo. E eu digo que esse é o momento oportuno para isso, porque nós temos nas mais variadas instituições, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, normativas específicas determinando esse tipo de ação como uma obrigação institucional. Mas para combater é preciso conhecer. Esse encontro no plenário do tribunal foi uma aula. Assédio moral é uma conduta que envolve constranger alguém com o objetivo de humilhar. Normalmente é uma conduta que se repete no tempo e ela pode se estruturar de diversas formas. Pode ser algo verbal, um texto escrito, uma humilhação contínua e reiterada no grupo de WhatsApp do pessoal do trabalho. Já o assédio sexual, ele tem essa conotação sexual. Você constrange, desrespeita o outro, mas com o objetivo relacionado a satisfazer a sua lascívia, o seu prazer, o seu desejo. Também pode se externar de diversas formas, via internet ou no âmbito dos contatos tangíveis, materiais, no âmbito do espaço físico mesmo do ambiente de trabalho. Embora os assédios pareçam claros, muita gente ainda tem dificuldade de reconhecê-los, inclusive as próprias vítimas. Eliana, servidora do TRE, disse que sofreu assédio em outro emprego muito tempo atrás e que demorou anos para conseguir falar sobre o assunto com alguém. Você fica assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu me vesti de forma errada? Será que eu agi de forma errada? Então, assim, é importante as pessoas esclarecerem que não é você que provocou. Não existe essa palavra provocou. É o outro que está com o problema, não é você. Então, assim, é importante para gerar empatia, gerar o esclarecimento. E todos deveriam ter conhecimento desse tipo de situação. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, seria bem diferente. Por isso é tão importante letrar a equipe para que as pessoas saibam identificar quando forem vítimas, mas também quando um colega for. E uma vez identificado, que exista o conhecimento sobre o caminho a ser adotado para fins de denúncia, e não só de denúncia, mas também de acolhimento da vítima da violência. Existem ainda as discriminações, que podem ocorrer de múltiplas formas. O etarismo, que é o preconceito contra pessoas idosas no ambiente de trabalho, o capacitismo, que é a ideia errada que muita gente ainda tem de que pessoas com deficiência são inferiores, e o racismo, preconceito com a cor da pele. No curso foram abordadas questões como inclusão e acolhimento das minorias e as cotas, um assunto que Rebeca precisa tratar no dia a dia, no trabalho e na vida. A servidora do TRE compartilhou um pouco de suas experiências com o público presente. Veio a lei, mas a lei ela foi imposta, mas ela ainda não foi aceita. Então, assim, eu como cotista, eu ainda estou aprendendo a defender, porque eu sempre tenho que me defender porque de eu ser cotista. Eu vim de um outro TRE de Santa Catarina que também eu era quase que unanimidade, assim, era única, né, da minha cor. Então, assim, a gente vê que precisa dessas cotas para ter a representatividade e depois nós vamos ali para o segundo passo, que é o passo da equidade, que nós estamos ainda bem longe desse caminho. A gente fala muito sobre assédio, a gente fala muito sobre discriminação, mas muitas vezes no âmbito ali privado, né, entre os nossos amigos. Então, saber que esse é um tema institucional que a gente está discutindo para melhorar, como bem disse a professora, para se letrar, para aprender, eu acho que isso vai engrandecer tanto o nosso trabalho no tribunal, quanto fora, no atendimento ao público,
Eu acho que a gente teve a oportunidade de tirar dúvidas de como atender o nosso público de forma respeitosa, entendendo as suas individualidades, tendo empatia por como o público chega até nós. Então, eu acho que hoje está sendo um dia de verdadeiro aprendizado para nós.